O avanço da direita mais conservadora na Europa Ocidental reforça uma mudança no eixo político que acontece desde 2016. Líderes ameaçados tomaram medidas urgentes, a exemplo do presidente da França, que antecipou as eleições legislativas na tentativa de conter o crescimento dos rivais. E a Nicole Fusco traz mais informações a respeito desse cenário. As eleições para o Parlamento Europeu confirmaram o avanço da extrema-direita em uma tempestade política que, embora não tenha alterado os equilíbrios de poder do bloco como um todo, provocou mudanças no perfil dos congressos da Áustria, Alemanha e França. Dessa lista, quem mais mostrou receio de perder relevância foi o presidente Emmanuel Macron. Ele usou uma cláusula prevista na Constituição francesa para antecipar eleições legislativas. A intenção principal é frear os conservadores mais radicais, temendo uma derrota do partido dele em 2027, quando termina o mandato. Na composição do Parlamento Europeu, o partido de extrema-direita, Reunião Nacional, obteve o dobro dos votos da legenda Aliança Liberal, apoiada por Macron. Nunca antes as eleições para o Congresso que administra o bloco tiveram um impacto tão devastador na política doméstica de um país. Estamos entre aqueles que nunca se opuseram à ciência ou à ecologia ou à economia e queremos continuar no caminho da preservação ao estilo francês, que cria riqueza, reduz as emissões de gases do efeito estufa, que apoia os mais vulneráveis. Estamos legitimamente preocupados com a transição energética. E é por isso que o próximo programa governamental terá de tomar decisões fortes, como os 8 novos reatores nucleares essenciais para esta transição. Macron foi a público, depois da derrota na eleição parlamentar europeia, destacar políticas as quais ele diz que serão abandonadas pelos conservadores radicais, caso eles conquistem maioria também na Assembleia Nacional Francesa. David Magalhães, professor da PUC e integrante do Observatório da Extrema-Direita, explica que a ascensão de uma ideologia conservadora mais dura é reflexo de uma série de fatores, entre eles a frustração dos eleitores com resultados apresentados pela esquerda ou partidos de centro. O que aconteceu na Europa é resultado mais amplo de uma ascensão global da ultradireita e que pode ser explicada basicamente por 3 importantes fatores. São as raízes, vamos chamar assim, mais políticas, tem explicações também econômicas e tem explicações socioculturais. Elas são muito complexas, mas a gente pode reduzi-las a basicamente a crise da democracia liberal. E essa crise, ela está aí há basicamente 2 décadas. Então, não adianta a gente ficar culpando apenas a demanda, tem que pensar na questão da oferta, ou seja, as elites políticas têm produzido uma desconfiança generalizada num grande público e em grandes maiorias, e essas elites foram incapazes de reformar a democracia. Então, há um déficit democrático e esse espaço tem aberto, digamos que uma demanda importante para líderes demagogos, né, se colocarem na posição de ser o representante da soberania popular. É o que a gente chama aí desse fenômeno populista. Então, a crise da democracia é um dos fatores e ela está colocada de maneira muito clara no caso europeu. Há, no campo econômico, explicações de longo e de curto prazo. As explicações de longo prazo dizem respeito aos efeitos da globalização. Tem uma literatura acadêmica bastante densa que explica como, a gente pode dizer, a globalização produziu efeitos no campo social, né, em que produziu, né, um grupo de pessoas que foram beneficiadas e uma classe média trabalhadora que não foi beneficiada, ficou estagnada ou até perdeu o emprego e produziu uma segurança econômica bastante grande nesse grupo, né? Então, você tem um processo de desindustrialização em algumas regiões, né, desses países, né, democratas ocidentais, principalmente os chamados países da OCDE, e esses países, essa classe média trabalhadora, ela perdeu espaço, perdeu riqueza e ela se estagnou. Então, são efeitos de longo prazo e essa classe média trabalhadora, em geral branca, também tem sido um alvo bastante, digamos, privilegiado da ação da direita radical populista. E também tem, a gente pode dizer, os efeitos de curto prazo econômicos, que estão mais relacionados aos aspectos conjunturais provenientes da crise econômica e financeira de 2008. A crise produziu
né, digamos que consequências drásticas do ponto de vista do desemprego, né, da distribuição de renda e, geralmente, em momentos de crise, lideranças messiânicas e demagógicas conseguem capturar esse espírito também de insegurança. A escolha dos 720 deputados do Parlamento Europeu não apenas abre um novo ciclo na União Europeia, como vai definir o novo presidente da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco. Na Alemanha, a segunda maior economia do mundo, o Partido Social Democrata do chefe de governo, Olaf Scholz, obteve o pior resultado já registrado, ficando em terceiro lugar atrás da direita e da extrema-direita. A Alemanha é o país com o maior número de eurodeputados por causa do tamanho da população. Após as primeiras projeções de resultados, a presidente da Comissão Europeia e candidata a um segundo mandato, a alemã Ursula von der Leyen, prometeu construir uma barreira de contenção contra os extremistas. Ela ainda teve algum motivo para celebrar. O grupo político ao qual pertence, considerado de centro-direita, se manteve como a coalizão que segue mandando no Parlamento Europeu. No entanto, embora nessas eleições o número de eurodeputados tenha passado de 705 para 720, os social-democratas perderam 4 assentos, os centristas liberais 19 e os verdes 18. A família política da ultradireita está dividida em 2 blocos. De um lado estão os conservadores e reformistas, e do outro, o Identidade e Democracia, separados por sua postura sobre a própria União Europeia. O professor da PUC, David Magalhães, ressalta justamente essa falta de unidade dentro do espectro político aglutinado como extrema-direita. Assim como os países que compõem a União Europeia são muito diferentes entre si, seus conservadores seguem o mesmo distanciamento. A primeira coisa a colocar aqui é que não existe um bloco homogêneo chamado direita radical europeia. Tem diversas cores, é um bloco bastante desunido e fragmentado, inclusive essa é uma das coisas que a centro-esquerda, a centro-direita comemora, o fato da direita radical viver se debatendo sobre questões múltiplas, né? Por exemplo, a questão da religião. Você pega a Rassemblement National, a direita radical francesa, é laica e secular, não tem muito discurso religioso, inclusive metade da Rassemblement National votou a favor do aborto nas eleições, na votação que aconteceu na Assembleia Nacional Francesa muito recentemente. Ao passo que na Hungria a questão religiosa é fundamental para a identidade nacional dos húngaros e do regime do Viktor Orbán. Então, a primeira coisa eu acho que a gente tem que colocar na cabeça e que inviabiliza a criação de um bloco único, né, de oposição no Parlamento Europeu é a inexistência de um bloco, de uma direita homogênea. Eles mesmos estão divididos em 2 importantes grupos, né, Identidade e Democracia, e os reformistas e conservadores dentro do Parlamento Europeu, eles vivem se bicando. E você tem um grupo que não quer não ser nenhum nem outro, né? Você tem um conjunto de partidos que não quer fazer parte nem de Identidade e Democracia e nem dos conservadores e reformistas. Então, há uma certa simplificação, em geral, quando a gente fala de direita radical ou de ultradireita na Europa, porque tem muitos graus de direita radical. Eu colocaria, inclusive, a Giorgia Meloni, que talvez seja o caso mais explícito dessa diferença entre palanque e fato, né? Quando chega no governo, a situação muda diametralmente. Você pega os discursos da Giorgia Meloni a respeito da União Europeia, era de um euroceticismo visceral. De repente ela chega no governo, se dá conta de que a Itália depende de 200 bilhões vindos da União Europeia num pacote para ajudar a resolver os problemas pós-pandemia, e a posição dela é uma posição bastante, digamos, em linha com uma visão europeísta, muito próxima à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, da centro-direita, portanto, e ela tem, né, ela modelado bastante esse discurso. Então... Na América Latina, o presidente ultraliberal da Argentina ignorou o fato de que muitos de seus pares ideológicos europeus, assim como ele, atenuaram o discurso quando passaram a encarar a realidade da administração pública. Javier Milei se reservou ao direito de celebrar os resultados da eleição parlamentar europeia, apenas dizendo que houve um tremendo avanço das novas direitas.
A gente segue falando sobre essas eleições para o Parlamento Europeu e o impacto desses resultados na composição da União Europeia, agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitelo Brustolin, a quem agradeço muito a participação no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, professor. Bom dia, Lívia. Só corrigindo, Vladimir, da Faculdade Arnaldo. Exatamente. Professor, muito obrigado por me receber. Vamos lá, então. Essas eleições para o parlamento, elas representaram uma força da direita radical, mas não tanto quanto se esperava. E agora as atenções estão voltadas para a composição da União Europeia, dos principais cargos da União Europeia. De que forma essas eleições vão direcionar na definição para esses cargos? A chamada grande coalizão dos partidos centristas tem toda a maioria para se sustentar no governo, reeleger a von der Leyen. Agora, os partidos da coalizão específica da qual ela faz parte, EPP, estão divididos em como reagir diante o chamado populismo e a extrema-direita. Alguns, como o Macron, tendem a optar por adotar uma postura extremamente contrária ao que o populismo prega. E aí a gente tem uma clara divisão dentro da França de ser a favor ou contra a guerra da Ucrânia, a favor ou contra as políticas ambientais. Mas existem outros partidos de centro que estão optando por incorporar o discurso da extrema-direita, tentando com isso criar uma espécie de cordão sanitário para ver se o eleitor opta por manter a opção no centro em vez de seguir caminhando para a chamada extrema-direita ou populismo. Eu tenho uma análise um pouco mais densa a respeito disso. Eu acredito que, do ponto de vista teórico, é o que a gente chama de liberalismo institucionalista, uma crença construída a partir da década de 1950, que a paz seria construída a partir de um supranacionalismo tecnocrata que aprovaria a liberalização de pessoas, liberalização de mercadorias, adotaria políticas e legislações comuns, independente de discussão no parlamento, e isso traria bem-estar e satisfação para a população. Mas o que se demonstra, e a gente viu muito bem na peça que a Nicole produziu, que o eleitorado anda um tanto quanto insatisfeito. Os políticos tradicionais não conseguiram pôr freios aos tecnocratas que não atendem exatamente o que a população deseja, e sim um plano, vamos dizer, globalista, que não tem tração com o eleitorado. E diante, em especial, as mudanças climáticas, o Plano Verde Europeu, aprovado em 2019, tem recebido bastante crítica, em especial porque o europeu, o agro lá, é de pequenos e médios, e eles, em massa, se afastaram dos partidos de centro e estão tentando, pelo menos, encontrar outra opção. Não sei se fidelizados a um novo partido, mas pelo menos dispostos a tentar algo diferente. Professor, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria pedir desculpas, porque aos domingos a gente costuma ter vários entrevistados, ainda bem. E o senhor sempre tão disponível, já muito conhecido, nosso e da nossa audiência. E aí houve uma confusão na hora de anunciá-lo, então eu quero repetir o seu nome, porque você é sempre tão gentil em nos atender e merece ser bem anunciado, sempre, aqui na Jovem Pan News. Nós estamos conversando com o professor Vladimir Feijó, gente. Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Não desista nunca de nós, viu, professor? Tá bom? Jamais. Nunca. Estou aqui à disposição sempre. Mil desculpas. Vou seguir agora com a pergunta do meu amigo Marcelo Matos. Professor, por favor, Marcelo. Pois não, professor. Eu queria que o senhor falasse também, seria então, se nós estamos acompanhando um avanço da direita ou a extrema-direita, esse desgaste, evidentemente, então, da esquerda ou do centro, viria com qual expectativa, professor? Seria que, lógico, a esquerda, durante muito tempo, ela foi oposição, trouxe suas bandeiras, suas cobranças, vamos acabar com a corrupção, a questão social, distribuição de renda, vamos cuidar de... Enfim, havia inclusive o posicionamento da esquerda sempre foi muito efetivo nos parlamentos, né? Sempre foi muito barulhenta a esquerda e trazendo suas demandas. Aí ela vai para o poder
E aí o eleitor começa a fazer sua avaliação de que qual que é a diferença daquela direita, da esquerda, questões envolvendo corrupção. O senhor não acredita também que esse hoje desgaste da esquerda, esse avanço da direita é justamente pela conduta da esquerda no poder? Pois é, a gente tem que dividir os diferentes países. Se o Reino Unido não tivesse saído do bloco europeu, certamente a gente teria visto um equilíbrio diante o que os conservadores devem ter, uma cachapante derrota na eleição nacional, e a eleição do Parlamento Europeu também mostraria nesse sentido. Então, o claro é que os governos se afastaram do interesse popular e têm as suas pautas específicas. A gente já deslumbrou isso aqui na peça antes de entrar desse tema internacional, a ideia da pauta ambiental se aparecer como sendo de postar na mídia, né, de lacração e etc. E não é esse exatamente o interesse do eleitor como um todo. Está preocupado com emprego, renda, inflação, as questões da identidade nacional e mesmo essa transferência, no caso da Europa, de decisões das assembleias locais, regionais e nacionais para um parlamento europeu junto do Conselho da Europa, que não tem sequer eleição. Então, dentro dessa forma, o afastamento em si desses políticos que prometem uma coisa, mas chegam no governo e não entregam, é o que fica claro dessa eleição europeia. Especificamente, eu acrescentaria uma outra discussão, uma fragmentação. O eleitor está tentando encontrar uma nova liderança. Os não inscritos em nenhum bloco são a quinta força dentro da Europa e que podem aumentar ou diminuir o peso daqueles blocos tradicionais ou se manterem divididos. E essa fragmentação faz com que haja a possibilidade da grande coalizão não ser a única forma de governar a Europa. É bem possível que a gente vai ver uma divisão de temas para atender o interesse do eleitor, as questões da política agrícola comum da Europa, as discussões de pesca internacional, reindustrialização do país. É possível que a gente veja a centro-direita fazendo uma colisão muito fácil e muito tranquila com a direita populista e a direita radical, junto dos liberais que estão, de alguma forma, nessa pauta semelhante. Mas essa centro-direita, para manter a identidade europeia de diversidade, pluralismo, vai seguir trabalhando, ignorando a extrema-direita e seguir trabalhando com os verdes, com a esquerda e com a centro-esquerda, porque tem essa questão da identidade europeia, ou pelo menos no discurso dos direitos humanos. Então, agora é acompanhar os diferentes temas que vão aparecer e como que esses blocos vão votar juntos ou distantes um dos outros. Mota? Professor, bom dia. Há quem descreva esse processo, né? Há uma descrição desse processo que diz que a extrema-direita, a ultradireita, a direita radical, mega, plus, super, né? Não faltam adjetivos para essa direita. Há quem diga que essa direita obteve essa vitória porque adotou posturas populistas e foi auxiliada pela crise econômica. Há outras pessoas que veem nesse avanço da direita uma reação das sociedades à insistência de elites europeias que estão promovendo pautas impopulares como imigração sem controle, o ambientalismo radical e a imposição, eu achei muito bom que o senhor mencionou isso, de uma tecnocracia supranacional comandada por funcionários não eleitos, que impõem essas pautas todas. Qual é a sua visão? Roberto, eu concordo, é exatamente isso que eu acredito. Nas eleições sucessivas, 2019 já mostrou isso, um afastamento dessa prioridade das pautas de integração a tudo quanto é custo, a qualquer crise, aumentar a integração. E eu ainda tornaria um pouco mais complexa essa análise a verificar as circunstâncias específicas de cada país. O crescimento do Vox na Espanha é visto de fora como sendo um partido de extrema-direita, mas é um partido contrário à fragmentação do país, às discussões de anistia, aqueles que pedem mais autonomia. A direita em Portugal, ela é contrária à concessão de benefícios a estrangeiros e, ao mesmo tempo, questionar que não tem orçamento para benefícios para a população em geral. E isso a gente pode ir replicando em diferentes países. Certo é que há um descontentamento muito grande, você usou essa palavra e eu concordo, uma
uma reação à política que não tem tração com o eleitorado. Os políticos e os tecnocratas estão estabelecendo há décadas as prioridades. Por muito tempo, a população, pelo menos vendo o bem-estar econômico, fruto não só das decisões da Europa, mas também da paz no mundo, da globalização, tocou, ou pelo menos aceitou essas políticas, mas diante de um cenário de crise, gostaria de ter mais soberania, mais voz nessas decisões. Bom, conversamos nesta manhã de domingo com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, a quem agradeço muito a entrevista. Promete que vai voltar, professor? Sempre, eu estou aí à disposição. Espero aguardar mais uma vez voltar como analista e ficar aí por horas comentando os diferentes temas. Mas isso é certeza. Um abraço, isso é bom certeza. trabalho. Certeza absoluta. Obrigada, viu? Bom domingo.